convidar você a abrir a sua Bíblia agora, por gentileza, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5. É a palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite. Gente, muito tempo que eu não venho pregar com anotações, mas glória a Deus, o papel e a caneta ainda funcionam muito bem, né, pastor Walter? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu queria ler com os irmãos lá no telão só o versículo 41 para nós começarmos. Marcos, capítulo 5, versículo 41. E a versão que o nosso pastor gosta muito de usar é a King James. Então eu quero convidar você a ler junto, lá no telão, no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Então... Isso aí, foi o ensaio. Vamos lá, mais uma vez, todo mundo junto. 1, 2, 3. Então, pegando na mão da menina... Aleluia. Feche os seus olhos aí em nome de Jesus. Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por essa noite, por esse dia. Queremos, debaixo dessa palavra, Pai, nos entregar a Ti de corpo, alma e espírito, pedindo que o Senhor venha tomar nesta noite a nossa mente e o nosso coração, tirando toda distração, tudo aquilo que possa impedir a Tua palavra de penetrar em nós, e que através de nós ela possa ser levada a muitos aqueles que precisam, Senhor. Tira dessa hora todo o sono, todo o cansaço, toda a preocupação, Senhor. Queremos colocar todas as nossas preocupações diante de Ti nessa hora, e que nossa mente, nosso coração esteja aberto e receptivo para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós te pedimos nesta hora, em o nome de Jesus. Você pode mais uma vez aplaudir ao nome do Senhor? Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar hoje de um tema muito sensível, mas importante de nós trabalharmos no nosso meio, que é um tema que fala de morte. Eu sei que tem gente que quando você fala em morte, ela até arrepia. Tem gente que quando você fala que um dia ela vai morrer, a pessoa quase passa mal. Você fala assim, não, você vai, mas Deus me livre morrer, como se fosse viver para sempre, né? Tem muita gente que não gosta de falar de morte, mas em algum momento a gente precisa parar e se deparar e conversar sobre esse assunto. Como eu sempre digo, não é uma pregação, é uma reflexão sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E falar de morte é algo muito delicado para muitos, porque muitas vezes a gente fala de alguma perca, alguém que já perdeu alguém que perdeu um amigo, um parente, alguém que perdeu alguém que amava, alguém que perdeu alguém que conhecia. E é sempre muito difícil, porque quando você fala de morte, muitas vezes você lembra de dor, alguns sentimentos vêm como saudade, talvez remorso, culpa. Então falar de morte é algo sempre muito delicado, principalmente se você for falar para alguém que um dia ele vai morrer. Aí a pessoa morre só de saber que um dia ela vai morrer, fica apavorada. Tem alguém assim aqui em nome de Jesus? Tem gente que não levantou a mão aí, mas eu sei que tem, ficou com vergonha, né? Olha lá, tá até rindo, ficou com vergonha. Mas sabe, falar que vai morrer é um negócio assustador. Mas o interessante é que algum tempo atrás Deus colocou essa mensagem no meu coração, e eu comecei a entender e a buscar um pouco mais sobre isso. O interessante é que, apesar de falar de morte é algo difícil, nós sempre temos que olhar para a morte
como parte do processo. Porque para aqueles que confiam e entregaram a sua vida para Jesus, sabem que a morte não é o fim, mas o começo. Sim ou não? Para todos nós que um dia entregamos a nossa vida e o nosso coração a Jesus, a morte ela não é o fim, ela é o começo de algo novo que vamos viver. Nosso pastor, uma vez ele compartilhou para nós umas comparações que fazem muito sentido. Ele dizia assim: quando um namoro morre, nasce um noivado, e quando o noivado morre, acaba o noivado, nasce um casamento ou um livramento, né? Mas sempre para algo novo nascer, algo velho precisa morrer. Mas algumas vezes, algumas coisas na nossa vida que nós não queríamos que morresse, morrem, acabam. Às vezes, coisas que nós queríamos muito que avançasse, que dessem, chegam ao fim. E para nós é sempre muito difícil. Por exemplo, para o empreendedor que está constantemente tentando emplacar um negócio, se esse negócio morre, se ele fale, é sempre uma frustração, às vezes um sentimento de incapacidade, às vezes um sentimento de falta de habilidade, ou enfim, alguns outros pensamentos que vêm. Quando a morte vem de maneira inesperada, é sempre muito difícil. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje, com os irmãos, sobre um tema importante. E o tema que nós vamos compartilhar essa noite é velório cancelado. Repete comigo: velório cancelado. Gente, eu não sei vocês, mas acho que o velório é a parte mais difícil de um sepultamento. Quando você vê um amigo, um parente, um ente querido naquela caixa de madeira, coberta de flores, pálido, algodãozinho no nariz, gente, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade com velórios. Tenho 37 anos, consigo contar nos dedos de uma mão a quantos velórios eu fui. Dentre muitos motivos, é que eu acho muito ruim aquela imagem do caixão ser a última imagem da pessoa querida que você vai guardar na memória. Mas como eu venho dizendo, o velório é a parte mais difícil do sepultamento, na minha opinião. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é justamente essa: velório cancelado. E quando a gente vai meditar nessa palavra, que sentido faz um tema desse? Que sentido faz uma palavra como essa? Foi quando o Senhor me levou a essa passagem da filha de Jairo, onde o Senhor ele realiza um milagre. Quando a gente olha para a Bíblia, para a narrativa dos milagres de Jesus, nós vamos ver vários milagres de ressurreição que aconteceram. E convenhamos que toda ressurreição é um velório cancelado, sim ou não? Toda ressurreição é velório cancelado. Inclusive tem um influenciador que nos últimos meses ele viralizou com um vídeo onde ele dizia justamente isso: todo velório acaba quando o defunto levanta. Nenhum velório continua quando a situação de morte é revertida. Nenhum velório continua quando aquele que estava morto ganha vida. Quando a gente fala no sentido de pessoas, é sempre muito difícil. Dificilmente a gente vai para um velório de uma pessoa, de um amigo, de um ente querido, com aquela expectativa: não, eu vou lá, porque eu creio que quando eu chegar lá, ele vai ressuscitar. A gente vai para o velório com qual sentimento? É o fim, acabou, não tem mais jeito, agora é só o tempo. Mas eu quero destacar na Bíblia 3 histórias de 3 velórios que foram cancelados. E o primeiro é justamente essa passagem. E eu quero ler com os irmãos lá no versículo 35 ainda de Marcos, no capítulo 5, onde vai falar um pouco mais dessa narrativa que nós lemos no versículo 41. E aí você pode acompanhar aí
na sua Bíblia, que eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, e que vai dizer assim, no versículo 35, Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Uma história muito conhecida por muitos, mas que destaca alguns pontos. Se a gente volta alguns versículos mais atrás, a gente vai ver que quando Jairo procura Jesus, e Jesus diz para Jairo que ele iria até a sua casa para visitar a sua filha, Jesus passava por uma multidão, ou uma multidão acompanhava Jesus, e em meio a essa multidão que acompanhava Jesus, que espremia, que apertava, eu acredito que Jesus já não conseguia andar tão rápido, porque andar em meio à multidão é sempre muito difícil, é sempre complicado. E ainda Jesus, eu acredito que nesse cenário, caminhando com dificuldade, rasgando a multidão, em direção à casa de Jairo, em direção a atender a petição de Jairo, em direção a atender a solicitação de Jairo, em um dado momento, em meio à multidão, ele sente que do corpo dele sai virtude, sai glória, ele é impactado por um toque, e de repente ele olha para trás e pergunta: quem me tocou? Você conhece essa história? Os discípulos dizem: mestre, como assim? Quem te tocou? A multidão te aperta, todo mundo te toca. Ele fala assim: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E quando aquela mulher, ela que sofria há anos com fluxo de sangue, ela se apresenta dizendo que ela tinha tocado em Jesus, e Jesus tem aquele diálogo com ela, que ela é curada. E naquele momento, eu imagino Jairo aguardando Jesus se direcionar a sua casa, e nesse caminho ele recebe alguém dizendo: Jairo, não incomode mais o mestre, começamos o velório, a menina morreu. E é nesse momento que é o momento mais desafiador, porque aqui se está falando da morte de uma pessoa, mas essa morte pode ter um significado diferente na sua vida. Talvez na sua vida, essa morte seja a morte de um sonho. Você foi até o Senhor, você buscou, você colocou diante dele um sonho, e você aguardou, parecia até que as coisas estavam caminhando, que as coisas iam se resolver, mas de repente você recebe uma notícia: esse sonho não vai ser mais possível, esse sonho morreu. Talvez na sua vida, essa morte seja um milagre, e eu coloco o milagre aqui como uma coisa impossível. Talvez essa morte aqui tenha sido uma coisa impossível na sua vida. Você caminhava buscando, na esperança, na expectativa de que aquilo que era impossível se resolveria, teria solução. Você até foi em direção ao Senhor, porque você acredita que Ele tem a solução, mas em dado momento você recebe uma notícia: não tem mais jeito. Talvez essa morte seja na sua vida a salvação de um ente querido. Você tem orado por um marido, por um filho, por uma mãe, por um pai, por um parente próximo, que você quer ver ele com Jesus, que você quer entregar, que
você quer que ele entregue a vida para Jesus, mas cada vez que você ora, a situação parece mais difícil, ele parece mais perdido, essa pessoa parece mais distante, parece não querer nada com Deus, parece que morreu. Quantos aqui já não oraram, já não olharam para alguém que você orava para se converter, para que o Senhor o alcançasse, para que fosse convertido, e pensou, esse aí não tem mais jeito? Quantas pessoas nós olhamos aí em situações decadentes, pessoas que já tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 10 chances de se recuperar, e volta a cair no erro, e aí o nosso olhar, o nosso pensamento, muitas vezes falho, é assim, não tem mais jeito, acabou. E é nessa hora que você inicia o velório, porque o velório ele só começa quando você acredita, ou quando você contempla a morte de alguém, ou de alguma coisa. E talvez você aqui nessa noite esteja passando por um velório, esteja num velório, de alguma coisa na sua vida que tenha morrido, que dê sinais de que não tem mais jeito, que dê indícios de que não vai ser mais possível. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor Jesus, aquele que tem poder para fazer sinais, maravilha, prodígios, Ele está aqui nessa noite, Ele está no nosso meio, Ele já se manifestou nesse culto. Eu quero dizer para você, que não há nada que você passe, que você classifique como impossível, que você classifique como difícil. Vamos lá, banda, adora ao Senhor. Não há nada que você classifique como impossível, que esteja fora do seu alcance, que esteja longe da sua realidade, que não tenha jeito para você, seja impossível para o nosso Deus. Então eu quero declarar para você nessa noite, que o Deus do impossível está aqui nessa noite. Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor aí. Oh, aleluia! Glória a Deus. O Deus do impossível está aqui. Aleluias. Inesperado, a notícia chegou. Um velório se iniciou, mas Jesus estava a caminho. E quando a gente segue aqui na narrativa, eu encontro um outro velório, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Olha o que vai dizer, você acompanha aí comigo. Pouco tempo depois, Lucas capítulo 7, versículo 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Qual era o nome da cidade? Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu quem? A viúva. Ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. Jesus entregou a mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Uma viúva que teve a morte do seu único filho, contemplava a morte do seu filho, naquela procissão que era um velório, a caminho de um enterro, ela via a sua situação de mal a pior. Como a gente sabe na Bíblia, principalmente naquele tempo, quando o pai ou o marido morria, a responsabilidade de cuidar da viúva era do filho. O filho sustentava, mulheres não trabalhavam. E a Bíblia enfatiza que ela era viúva, já tinha perdido o marido. O filho a sustentava,
a palavra me dá a entender assim. E naquele momento ali, aquele que podia sustentar ela, morreu, estava morto. E não tinha mais jeito, estava no caminho para ser enterrado. Até que nesse caminho, no caminho do enterro, aquilo que estava morto se encontra com o autor da vida. No caminho para o enterro, não tinha mais jeito, já estava morto, já estava no caixão, a caminho do sepultamento. Mas no caminho do sepultamento, aquilo que estava morto ganhou vida, porque Jesus entrou no caminho. E eu sei que quando a gente ouve uma palavra dessa, é complicado você desassociar a morte de uma pessoa, mas eu quero levar você a refletir mais além. O que está morto na sua vida hoje? Porque talvez, entenda isso, talvez, hoje, seja você que está nesse caixão, morto. Como assim, Estevão? Morto? Pois é, porque aquele que não vive tudo aquilo que foi chamado para viver, já está morto. Aquele não vive tudo aquilo que é chamado para viver, está morto. Que qual é o propósito da vida? É viver. Mas talvez você, analisando a sua vida, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas aflições, você seja esse morto. Mas quero dizer para você que existe um caminho, ou melhor, Jesus está no caminho. Ele vem caminhando, Ele está passando, Ele está indo em direção. E enquanto Ele está caminhando, Ele está fazendo. Enquanto Ele está caminhando, Ele está operando. Enquanto Ele está caminhando, Ele está realizando. Enquanto Ele vai, as coisas vão acontecendo. E se eu creio que o Senhor Jesus e o Espírito Santo se faz presente aqui nessa noite, vai ser uma noite de vida. E se eu creio que nessa noite o Espírito Santo se faz presente, vai haver ressurreição. E se eu creio que o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nessa noite, vai haver restauração, vai haver ressurreição, vai haver transformação. Porque ninguém que se depara com o Senhor Jesus de coração aberto, de coração entregue, de coração desejoso, sai do mesmo jeito. Não existe morte que prevaleça diante do Deus da vida. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Oh, glória a Deus! Eu não sei se você está entendendo o contexto dessa mensagem. No final das contas, não é sobre morte, é sobre vida. Porque a morte, para muitos, pode parecer o fim. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque quando surge o impossível para nós, é o cenário perfeito para o Deus do impossível operar. Olha que engraçado. Enquanto você está tentando com as suas forças, você está lutando, você está carregando um fardo que não é seu, você está carregando algo pesado, está difícil, está doloroso, está impossível, e você declara: está impossível, mas você continua com as suas forças. Cara, não tem mais jeito, mas você continua com as suas forças. Ei, você já está num velório. Entenda. É difícil entender isso, mas entenda. Se o fardo estiver muito mais pesado do que você pode carregar, é porque você está carregando um fardo que não é seu. Porque a Bíblia vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo é...
A Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, se você está carregando um fardo maior do que você pode suportar, esse fardo não é seu. Chegou a hora de você entregar esse fardo para Jesus e pegar o fardo que Ele já reservou para você, que é leve. Eu não sei o que você tem passado nessa noite, eu não sei o que você tem vivido, mas se está muito difícil, se você já declarou, está impossível, então chegou a hora de clamar pelo Deus do impossível. Chegou a hora de você clamar por aquele que tem a solução. Quando a gente vai entender, vai estudar a história do velório, só para pregar que a gente faz essas pesquisas, né? A história do velório, dentre muitas aplicações, a gente descobre que o velório era para ter certeza de que a pessoa estava morta. Porque antigamente não tinha uma medicina avançada, não tinha tecnologia, muitos profissionais poderiam errar. Então existiam velórios de 1, 2, 3, 5, 7 dias, só para ter certeza de que aquela pessoa morreu. O objetivo do velório era para ter certeza de que aquele que morreu não voltava mais à vida. E aí sim, depois enterra. Talvez você esteja numa condição como essa. O teu velório é, para você está tudo perdido, está tudo acabado, não tem mais jeito. Mas deixa eu ficar aqui para ver o que acontece. Vai aqui, pastor Walter. Para você, morreu, não tem mais jeito, já está perdido, não tem solução. Mas deixa eu ficar aqui para ver o que acontece. E aí você fica não com a expectativa de que aquilo que morreu volte à vida, mas só para ter a certeza de que aquilo que morreu está morto. Não é um velório para dizer assim, não, vai ressuscitar, não, vai dar bom, não, vamos segurar um tempo aqui só para ter certeza se morreu. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. O Senhor Jesus, aquele que tem o poder de transformar morte em vida, está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E o terceiro velório cancelado, que eu quero compartilhar com você nessa noite, está lá em João no capítulo 11. Abre em João capítulo 11. João capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Eu quero ler com você o versículo 28, João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28, que vai dizer assim, ó: depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. E quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa, então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando, e viu as pessoas que estavam com ele chorando também, que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito, e perguntou: onde foi que vocês os sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse?
E aí no 38 vai dizer: Jesus ficou outra vez muito comovido, ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, ele fez uma oração ao Pai: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouviste, mas estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois disso, gritou: Lázaro, venha para fora! E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Meu irmão, eu não sei o que essa palavra diz para você nessa noite, mas quando Jesus chegou lá, já estava morto e enterrado. Tinha choro, tinha tristeza, tinha dor, mas ele chegou com uma palavra, e ele disse: essa frase é linda. Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Já estava morto. Para aqueles que estavam velando, não tinha mais jeito. E eu quero chamar a sua atenção nessa passagem. O autor da vida chega, pastor Walter, e dá um comando: tirem a pedra. E a resposta foi qual? Senhor, já está fedendo, 4 dias. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? A morte chegou num sonho, num projeto, numa realização, na busca. O autor da vida se apresentou e falou assim: vai lá. O que você fez? Questionou. Calma aí, Senhor, tá fedendo já. É como se estivesse dizendo para ele: não, você não sabe de nada, tá morto. Ele está dizendo para você assim: tira a pedra. Você fala assim: não, e você tá: não, mas não dá. E ele tá: tira a pedra. Não, mas já tá fedendo, tira a pedra. Não, mas 4 dias que tá morto, tira a pedra. Não, mas eu já tentei, tira a pedra. Não, mas eu já falei, tira a pedra. Não, mas eu já orei, tira a pedra, tira a pedra. Ele está ordenando: tira a pedra. Ele tinha poder para fazer um vapt, e a pedra voava, virava pó, sumia, sei lá o que. Ele tinha poder para isso. Mas ele deu um comando. Tirem a pedra. Porque muitas vezes ele pode fazer sem você. Aliás, ele sempre pode fazer sem você. Mas muitas vezes ele quer que você participe do milagre. Talvez você esteja chorando, você esteja triste, você esteja frustrado com alguma coisa que te fizeram, com alguma coisa que não avançou, alguma coisa que não deu certo. E o Senhor deu um comando para você, deu uma direção, e você fala: ah não, é Ele que vai ter que fazer, pô. Se Ele não fizer, não, eu não faço. Talvez você esteja pensando: não, é Ele que tem que fazer, pô. Ele que tem todo o poder. E Ele está falando para você: tira a pedra.
tira a pedra. Nosso pastor Lima, algumas semanas atrás, deu uma frase que eu anotei e eu uso ela com bastante frequência. Eu não gravei ela ao certo, não está aqui no script, ela está anotada, mas ela dizia mais ou menos assim: o sobrenatural que Deus quer fazer está dependendo do natural que você ainda não fez. É mais ou menos isso. O sobrenatural que Deus quer fazer, Ele está só aguardando o natural que você ainda não fez. Jesus ele pode salvar a sua vida, sim ou não? Mas Ele invade o coração? Então a gente precisa se mover, não precisa? A gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa apresentar o nosso coração. O nosso Deus é um Deus que pode restaurar casamento, sim ou não? Mas você precisa apresentar o seu casamento para Ele, não precisa? O nosso Deus, Ele pode resgatar filhos das drogas, pode ou não pode? Mas você já colocou o seu filho nas mãos do Senhor? O nosso Deus é um Deus que pode transformar a realidade de um bairro, de uma cidade, de uma nação. Mas você já colocou o seu bairro, a sua cidade, a sua nação diante do Senhor, ou você fica só reclamando? Ele quer fazer, já está pronto, já está pronto, só está dependendo de nós. Porque ouça, algumas das suas orações, isso é muito poderoso, algumas das respostas que você pede para o Senhor, Ele já respondeu. E você está aí há 1, 2, 3, 4 meses, 2, 3, 5 anos orando: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E aí você não ouve do Senhor, você não vê um profeta chegar para você e falar: eis que te digo. Não chega ninguém para te entregar nenhuma revelação, porque Deus está dizendo para você: ei, a resposta que você está pedindo, eu já dei. A resposta que você está pedindo, eu já dei. Eu não sei se você está entendendo isso, mas Ele quer fazer, Ele tem total interesse de fazer, mas talvez Ele ainda não tenha feito, porque nós ainda não fizemos. E eu quero dizer para você nessa noite: você tem feito a sua parte? 3 velórios cancelados. E a partir desses 3 velórios, eu quero começar a minha mensagem. Brincadeira, eu sempre tive vontade de falar isso. Sério? Eu quero então, a partir desses 3 velórios, destacar aqui 3 pontos em comuns, ou 3 chaves para viver o milagre. Acho que a frase fica mais bonita para o pessoal notar, né? 3 chaves para viver um milagre. E o que é milagre aqui nesse contexto, Estevão? Tudo aquilo que aos seus olhos, ao seu alcance, é impossível. Tudo aquilo que aos seus olhos, ao seu alcance, é impossível. 3 chaves poderosas para viver um milagre. E eu quero voltar lá em Marcos, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 36. Olha o que vai dizer em Marcos, capítulo 5, versículo 36. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, ali é diferente. Vamos lá então, ó. 36. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Tenha o quê? Não tenha medo, não tenha medo, E o primeiro ponto que eu quero destacar, a primeira chave para viver o milagre é essa: tenha fé. O interessante, quando eu olho para esses 3 velórios cancelados, eu me deparo, por exemplo, com a fala de Jesus para a irmã de Lázaro: se creres, se você tiver fé, você verá a poderosa manifestação da glória de Deus.
Talvez você esteja se deparando com uma situação difícil, uma situação impossível, e o teu posicionamento é só de velar. Mas quando a palavra nos assegura que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não daquelas que nós vemos, você de repente não vai ver. De repente você não vai ver, mas você vai precisar crer, você vai precisar ter fé. Tem um teólogo, se eu não me engano, ele é o Augusto Nicodemos, que um dos vídeos dele na internet, desses que viralizam, ele fala: a nossa fé é revelada quando nós não vemos, quando nós não ouvimos, quando não nos contaram, quando não tem possibilidade, quando eu não recebo uma palavra, quando o Senhor não falou comigo, quando ninguém me revelou. É nessas horas que a fé se levanta. Quando você não recebeu uma revelação, é hora de ter fé. Quando você não ouviu, é hora de ter fé. Quando você não conseguiu enxergar, essa é a melhor hora para você exercitar a sua fé. Porque muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas na verdade caminhamos com uma expectativa, não necessariamente uma fé. Que a Bíblia nos confronta a nos lançar, porque quem tem fé fica tranquilo, quem tem fé descansa, quem tem fé confia. É impossível ter fé sem confiar. Muita gente diz assim: eu até tenho fé. Não, eu tenho fé, mas eu vou fazer aqui, porque caso não dê certo. Caso não dê certo significa não tenho fé. Caso não dê certo significa não tenho fé. Eu vou contar uma experiência para os irmãos rapidamente. De coração, não é para me vangloriar, eu não sou ninguém, o Senhor é maior na minha vida, mas eu queria contar uma experiência muito recente. Algumas semanas atrás tivemos o congresso de adolescentes aqui na Pibane. Na sexta tivemos um culto poderoso falando sobre ser filho, e no sábado a proposta era nós realizarmos o culto ali na Praça Nova, ali onde era o UPA. E choveu o dia inteiro, irmão. E nós confeccionamos algumas blusas, mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde. Eu tive que vir para a igreja para preparar essas blusas. Chamei o Samuel. Cadê o Samuel? Viu o Samuel aí? Tá lá. Samuel veio comigo, homem abençoado também. E nós fizemos as camisas e tal. E quando o culto estava marcado para as 18 horas. Que horas? 18. Quando foi umas 5 horas, 17 horas, nós terminamos e fui deixar o Samuel em casa. E é engraçado que quando eu cheguei, né, a Rose está aqui, o Sidney estava no portão, e aí deixei o Samuel, já estava com as coisas do culto dentro do carro, que era a caixa de som, a mesinha, os cabos, o microfone. E aí o Sidney até veio me perguntar: irmão Estevão, como é que vai ser? Como é que vai ficar o culto? Eu falei: 18 horas, lá na praça. Ele: não, eu estou perguntando porque o tempo está meio assim, né, está chuvoso. Eu falei assim, eu até brinquei com ele, eu falei assim: que horas tem aí? Ele: 5h30. Eu falei: então, o culto é 6 horas. 6 horas nós estaremos lá. E aí eu corri para casa às 5h30, só tomei um banho rápido, peguei a roupa e a esposa, voltei para a praça. Chegamos na praça ali, era 5:10. E aí só tinha eu e a Andressa, estava chovendo, e a gente ficou na praça. Eu comecei a estender as mãos, orar para aquele lugar, pedindo ao Senhor que a chuva parasse, pedindo ao Senhor que realizasse o milagre naquele lugar, mas já comecei a entregar aquele ambiente ao Senhor, dizendo: Senhor, abençoa as pessoas que estão ao redor e tal, e a chuva não parava. Aí nessa hora a fé começa, né, dá um guerê, né, a fé dá um... E aí uma voz veio assim no meu ouvido, assim, ó: monta a caixa. Aí eu não questionei muito, chovendo. Aí eu fui lá no carro, peguei a caixa de som. A Andressa estava lá intercedendo, eu botei a caixa de som, peguei os cabos, peguei a mesinha, peguei um guarda-chuva,
montei o som, liguei a extensão, liguei a mesinha, peguei o meu celular, conectei o meu celular, eu liguei a caixa de som e botei um guarda-chuvinha sobre a caixa de som, para aquela fiação, né? E aí eu liguei a caixa de som, botei o guarda-chuva e eu comecei a adorar. Irmãos, quando o som começou a se propagar naquele lugar, o que aconteceu? A chuva parou. A chuva parou. E naquela hora algo falou no meu coração: não basta só ter fé, precisa se mover como alguém que tem fé. Porque tinha muita gente com fé em casa. Eu tenho fé que a chuva vai parar, mas estava em casa. Tinha muita gente, não, tenho fé que Deus pode parar aquela chuva, mas estava esperando no sofá, vendo televisão. Irmãos, se nós dizemos que temos fé, precisamos nos mover como aqueles que dizem que têm fé, porque é no caminho, é no movimento que Deus vai realizar o milagre. Não basta só você dizer que tem fé, haja como alguém que tem fé. E essa é a primeira chave nessa noite. Eu quero avançar para a segunda chave. A segunda chave está voltando lá em João, no capítulo 11, no versículo 32, olha essa chave. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E a segunda chave que eu quero compartilhar com os irmãos, para você viver o milagre, é a presença. Nos 3 milagres, nas 3 ressurreições, Jesus se fez presente e realizou aquele milagre. Aqueles que queriam o milagre buscaram a presença de Jesus, atraíram a presença de Jesus, porque para você ir até Jesus, você precisa ter fé que Ele é capaz de fazer aquilo que você precisa. Ele é capaz de realizar aquilo que você necessita. Para você se mover até Jesus, você precisa ter fé que Ele pode realizar na sua vida aquilo que você precisa. E é com a sua fé que você atrai a presença. Jesus visitou aqueles 3 lugares, aquelas 3 famílias, e aquelas 3 pessoas foram ressuscitadas. Meu irmão, talvez se alguma coisa ainda está morta na sua vida, é porque ela ainda não teve a visita daquele que pode transformar esse cenário. Talvez para você esteja precisando atrair a presença, se encher de fé, ao ponto que o Senhor Ele visite a sua realidade, visite a sua situação, e Ele entre com uma providência. Nosso pastor aqui, ele tem uma máxima. Qual é? A presença te habilita. Porque antes de Jesus estar na presença daquela família, alguns daquela família estiveram na presença de Jesus. Talvez você esteja em casa, no seu lugar, na sua zona de conforto, isolado, esperando uma visita de Jesus. Mas na verdade Jesus está aqui dizendo para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a presença, meu querido. Busque a presença. Talvez a solução do problema que você carrega, dessa dificuldade, é a presença. Vemos na Bíblia várias manifestações de poder e glória, quando a presença do Senhor ela foi manifesta, quando for atraída a presença do Senhor para aquele ambiente. Porque eu aprendi que o Espírito Santo, Ele está sempre conosco, sim ou não? O Espírito Santo, Ele se faz presente, e este estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco em todos os momentos, mas Ele se manifesta quando Ele é provocado. Porque se eu creio na palavra, eu creio que o Espírito Santo está aqui entre nós, amém? Eu creio que o Espírito Santo está aqui entre nós. Mas por que algumas vezes algumas coisas não acontecem? Porque nós estamos na presença, no ambiente que Ele está presente,
esperando receber sem entregar. O culto muitas vezes é isso. Você vem esperando receber. Não, eu vou para esse culto, estou tão atribulado, que lá eu vou receber uma palavra de conforto. Eu vou para esse culto, que lá eu vou receber uma palavra de cura. Eu vou para esse culto, que eu vou receber uma palavra de salvação. Ei, você não entendeu nada. Culto é lugar de entregar. Porque quando você se move, se apresenta, entrega, aí você recebe. Quando você se apresenta e entrega, aí você recebe. Talvez algumas coisas ainda não mudaram, algumas chaves ainda não viraram, alguns milagres ainda não realizaram na sua vida, porque você está aguardando receber o milagre, quando na verdade está faltando você entregar para receber. Porque aquele, como é que é aquele versículo? Não vou citar não, que eu vou errar. Se não está aqui no script, eu não gravo, se não estiver aqui. Mas é a presença. Se ponha na presença, disposto a entregar, porque a palavra nos assegura que Ele já está disposto a te entregar. O Senhor está aqui nessa noite, e Ele está pronto para te entregar. Você só precisa se apresentar para receber. E quando se apresentar para Ele, se apresente em louvor, em adoração, em súplica, entrega para Ele. Estevão, mas eu estou muito mal, eu estou só o pó da rabiola. Coloca para Ele, pô. Coloca para Ele, entrega para Ele, pô. Entrega, não foi entrega que eu falei? Entrega. Estevão, mas eu só tenho dor, cheguei nesse culto só com dor. Entrega a sua dor para Ele. Estevão, eu cheguei nesse ambiente só com medo. Entrega o medo para Ele. Mas você precisa entregar, porque se você chegar aqui agarrado com o seu medo e não entregar, você vai embora com o seu medo. Se você chegar nesse lugar aqui agarrado com o seu problema e não entregar, você vai embora para casa com o seu problema. Então quando estiver na presença, entregue. E caminhando para a gente fechar a terceira chave, está lá em Lucas, no capítulo 7. Lucas 7, o versículo 14. E vai dizer assim: então ele chegou mais perto e tocou no caixão. Lembra de Naim? E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. A terceira chave poderosa para você viver um milagre na presença do Senhor é a palavra. A palavra liberada tem o poder de realizar o impossível. Em todos esses milagres, em todas as ressurreições, Jesus foi movido pela fé, a presença foi atraída e uma palavra foi liberada. Talita cumi, levante-se. Lázaro é outro. Lázaro, venha para fora. Moço, eu ordeno, levante-se. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você caminhar com fé, atrair a presença e se mover debaixo de uma palavra, o extraordinário vai acontecer na sua vida. Eu vou falar de novo. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua realidade, qual é o seu problema. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E se você crê nessa palavra, aplaude o nome do Senhor. Oh, aleluia! Isso, aplaude a Ele, só tu, Senhor, aleluia, glória a Deus. Ouça isso, em cada morte existe uma oportunidade
de revelar a glória de Deus. Em cada morte existe uma oportunidade de revelar a glória de Deus. Eu te pergunto nessa noite, o que está morto aí? Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer uma reflexão. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Faça uma reflexão nessa noite. O que está morto? Cadê o pessoal da iluminação? Dá um grau aí para nós. Quero que esse momento seja você e Deus. Feche seus olhos. Reflita com o Senhor. Cadê os abençoados da intercessão? Se posiciona em nome de Jesus. O que está morto aí? Eu quero convidar você nessa hora a apresentar para Ele aquilo que está morto. Nesse 1 minutinho você coloca diante do Senhor aquilo que está morto. Ou apresenta para o Senhor o seu velório. Senhor, ó, essa situação na minha família não dá mais. Para mim já deu, não tem mais jeito, eu já fiz de tudo. Talvez a sua situação seja: Senhor, eu já busquei emprego a semana toda, o mês todo, final do ano está chegando e acho que para mim não tem mais jeito. Talvez no seu caso seja aquele vício. Você já falou: Senhor, eu já desisto, eu já tentei largar esse vício inúmeras vezes, mas não tem mais jeito, é morte. Talvez para você seja, sei lá, qual é a tua morte? Qual é o teu velório? E quero dizer para você, o Senhor, que com fé, com presença e palavra, cancela velórios, Ele está aqui essa noite. E à medida que você coloca aquilo que é impossível para você diante dEle, o Deus do impossível se manifestará ao seu favor. E Ele vai dizer para você que ainda tem vida.